Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar assim bem de perto um processo celular que é fundamental, a secreção de insulina. Isso aí. Temos aqui um material bem detalhado, sabe, sobre como as células beta do pâncreas fazem essa tarefa crucial. Aham. A ideia é deslindar essa coreografia molecular toda. Transformar uma descrição que é meio técnica, né, numa conversa mais clara e, eu espero, fascinante, sobre como o corpo gerencia o açúcar no sangue. Exato. E olha, entender essa mecânica celular não é só, tipo, curiosidade fisiológica, né? Imagino que não. É a chave para a gente compreender como o nosso metabolismo energético funciona no dia a dia e, o que é crucial, o que dá errado em problemas como diabetes, por exemplo. Certo. Então, vamos seguir os passos dessa jornada da insulina, desde a produção até a liberação? Ótimo. Então, para começar, vamos situar a nossa protagonista, a insulina. O material descreve ela como um hormônio peptídico. Isso quer dizer que é uma proteína, né? Isso, uma proteína. Formada por duas cadeias de aminoácidos. E elas são conectadas por umas ligações especiais, as pontes disulfeto. Mas ela não fica solta na célula, né? Não, de jeito nenhum. É cuidadosamente empacotada, armazenada em... Vesículas pequenas, chamadas grânulos secretores, lá nas células beta do pâncreas. Perfeito. E esses grânulos são como, imagina, uns pequenos armazéns bem especializados. Certo. Um detalhe interessante que o material até menciona é que tem zinco nesses grânulos. Zinco? Zinco. Numa proporção bem específica, mais ou menos 6 moléculas de insulina para cada átomo de zinco. Isso ajuda a estabilizar a insulina que está guardada ali. Que curioso. E tem mais. Junto com a insulina, tem outro peptídeo que é secretado junto desses grânulos, o peptídeo C. Peptídeo C, ele é tipo um acompanhante só ou ele tem alguma função, assim, importante? Então, ele, na verdade, é um fragmento, sabe? Que sai da molécula que vem antes da insulina, a pró-insulina. Isso acontece durante o processo de amadurecimento dela dentro da célula. Ah, tá. Ele não tem uma função hormonal própria, assim, significativa como a insulina, mas o fato dele ser secretado junto, em quantidades iguais, tipo uma molécula de peptídeo C para cada molécula de insulina, isso torna clinicamente muito útil. É que ele fica no sangue por mais tempo que a própria insulina. Ah, interessante. Então, medir os níveis dele dá uma indicação excelente de quanta insulina o pâncreas da pessoa está produzindo por conta própria. Faz sentido. É um marcador valioso da função das células beta, né? Especialmente útil naqueles pacientes que já tomam insulina de fora. Entendi. Funciona como um recibo da produção interna. Agora, vamos ao ponto central. Como é que a célula sabe a hora de liberar essa insulina que está guardada? O material? E acho que tem uma figura, a 41.2, né? Isso, a figura ajuda bastante. Ela aponta a glicose como o gatilho principal. Como isso funciona, exatamente? Bom, tudo começa quando os níveis de glicose no sangue sobem. Geralmente depois que a gente come, né? Certo, após a refeição. Essa glicose precisa entrar na célula beta para começar o processo todo. Ela faz isso usando uns transportadores bem específicos na membrana da célula. É como se fosse uma porta giratória molecular chamada GLUT2. GLUT2. E ela é especialmente boa em pegar a glicose quando tem bastante disponível. Ok, a glicose entrou. E aí? Ela simplesmente avisa a célula para liberar a insulina. Assim, direto. Não é tão direto assim. Uma vez lá dentro, a glicose é metabolizada pela célula, passa por aquelas vias bioquímicas que a gente conhece, tipo glicólise, ciclo de Krebs. O ponto crucial aqui, e é onde a inteligência da célula aparece, é o resultado desse metabolismo, a produção aumentada de ATP, adenosina trifosfato. Ah, o famoso ATP, a moeda de energia. Exatamente. Então, a célula basicamente mede quanto combustível ela tem, quanto ATP, para decidir se libera insulina. É isso? É isso mesmo, é um acoplamento direto, sabe? Entre o estado metabólico da célula e a função dela de secretar. Esse aumento nos níveis de ATP dentro da célula tem um efeito bem específico. Que seria? Ele interage e fecha um tipo particular de canal na membrana da célula beta. São os canais de potássio que são sensíveis ao ATP,
A gente chama de canais KATP. KATP. Fascinante. Então o ATP age como se fosse uma chave que tranca esses canais de potássio. E o que acontece quando eles fecham? Pensa nesses canais como umas portinhas de escape para os íons de potássio, o K+, que tem carga positiva. Tá. Normalmente, quando a célula está em repouso, esses canais ficam abertos, o potássio sai e isso ajuda a manter o interior da célula negativo em relação ao exterior. É o estado de polarização. Certo. Quando o ATP aumenta e fecha esses canais, o potássio não consegue mais sair tão fácil. Ele fica meio que preso lá dentro. Entendi. Se as cargas positivas ficam presas lá dentro, isso deve mudar a eletricidade da membrana. Exatamente. O acúmulo dessas cargas positivas de potássio dentro da célula diminui a diferença de potencial elétrico através da membrana. Ou seja, o interior da célula fica menos negativo. Esse processo a gente chama de despolarização da membrana celular. Despolarização. E essa mudança elétrica é o próximo sinal crucial nessa cascata toda. Uma mudança elétrica que funciona como um interruptor para o próximo passo. Faz sentido. Precisamente. Essa despolarização da membrana ativa um outro conjunto de canais na membrana. Os canais de cálcio que dependem de voltagem. Ah, agora entra o cálcio. Exato. Como o nome já diz, eles se abrem em resposta a essa mudança na voltagem da membrana. É como se a despolarização girasse a chave na ignição desses canais de cálcio. E aqui a coisa fica realmente interessante, imagino. Com os canais de cálcio abertos... Os íons de cálcio, o K2+, que estão em concentração muito maior fora da célula do que dentro... Sim, sempre tem mais cálcio fora. Começam a entrar massivamente para dentro da célula beta. É um influxo rápido, sabe? E substancial de cálcio. Esse aumento forte na concentração de cálcio livre dentro do citoplasma, esse é o sinal final. O sinal decisivo para liberar insulina. Então o cálcio é o mensageiro final que grita "liberem insulina". Parece um papel bem importante para um íon. Sem dúvida, o cálcio age como um segundo mensageiro dentro da célula em muitas funções, né? E aqui ele é o gatilho para a exocitose. Exocitose, a liberação para fora da célula. Isso, o aumento do cálcio ativa uma maquinaria complexa de proteínas e essa maquinaria faz com que os grânulos de insulina que estavam lá guardadinhos se movam até a membrana celular, se fundam com ela e liberem o conteúdo insulina e peptídeo C para o espaço fora da célula. Daí eles entram na corrente sanguínea. É uma coreografia molecular, assim, impressionante. Realmente, é quase uma linha de montagem celular, né? Incrivelmente precisa, onde cada passo depende totalmente do anterior. E você mencionou a figura 41.2. Ela também mostra algo sobre medicamentos, certo? Sim, sim. A figura ilustra um ponto que é clinicamente bem relevante. Medicamentos da classe das sulfonilureias. Sulfonilureias, conheço. Usadas para diabetes tipo 2. Exato, são usadas há muito tempo. Elas agem interagindo diretamente com aqueles canais de potássio sensíveis ao ATP, os KATP. Ah, direto nos canais. Basicamente, elas forçam o fechamento desses canais, mesmo que os níveis de ATP não estejam altos. Fazendo isso, elas imitam o efeito do metabolismo da glicose, sabe? Entendi, elas enganam a célula. Tipo isso. Desencadeiam a despolarização, a entrada de cálcio e, consequentemente, a liberação de insulina. É um ótimo exemplo de como entender o mecanismo molecular permitiu desenvolver terapias. Interessante como a medicina consegue dar um jeitinho nesse sistema. Falamos muito da glicose como o estímulo principal, quase a maestrina dessa orquestra. Mas o material indica que ela não rege sozinha, correto? Que outros fatores influenciam essa liberação de insulina? Sim, a glicose é a principal, sem dúvida, o estímulo mais potente, mas o sistema é mais sofisticado, responde a outros sinais também. O material lista alguns estimuladores importantes. Certos aminoácidos, por exemplo, leucina e arginina. Que vem das proteínas que a gente come. Exato. São blocos de construção das proteínas e sinalizam que tem nutriente disponível. Eles também promovem a secreção de insulina. E faz sentido, né? Porque a insulina também mexe com o metabolismo de proteínas. E aqueles hormônios do intestino que você mencionou antes, as incretinas?
Isso, as incretinas, como o GLP-1 e o GIP. São hormônios que as células do intestino liberam quando a gente come, especialmente carboidratos e gorduras. Ah, então o intestino já avisa o pâncreas. Exatamente. Eles viajam até o pâncreas e, olha, potencializam muito a secreção de insulina que a glicose já estava causando. É um mecanismo meio antecipatório, sabe? O intestino fala, ó, se prepara que a glicose está chegando. Nossa, que sistema integrado. Aliás, medicamentos que imitam ou prolongam a ação do GLP-1 são hoje uma classe super importante no tratamento do diabetes tipo 2 e até da obesidade. Faz todo sentido essa comunicação intestino-pâncreas. Que outros estímulos existem? O sistema nervoso autônomo também participa. A acetilcolina, que é um neurotransmissor do sistema parasimpático, aquele do descansar e digerir, né? Sim. Ela estimula a secreção de insulina e estímulos beta-adrenérgicos, que podem ser ativados por hormônios como a adrenalina em certas situações, também podem aumentar a liberação. Embora o efeito geral da adrenalina seja mais complexo. Então temos glicose, aminoácidos, sinais do intestino, sinais nervosos. Parece uma rede bem completa de aceleradores. Mas imagino que existam freios também, né? Para não liberar insulina demais ou na hora errada. Com certeza. Um sistema tão vital precisa de controles muito rigorosos, para os dois lados. Certo. O material aponta a somatostatina, é outro hormônio produzido ali mesmo nas ilhotas pancreáticas, nas células delta. Ela é um inibidor importante da secreção de insulina. E também do glucagon, aliás. Ah, ela freia os dois? Isso. Além disso, estímulos alfa-adrenérgicos. Esses são mediados principalmente pela noradrenalina, liberada pelos nervos simpáticos, ou pela adrenalina que circula no sangue. Aquela resposta de luta ou fuga. Eles têm um efeito inibitório potente sobre a secreção de insulina. E é lógico, né? Em situações de estresse agudo, o corpo quer mais é que a glicose fique disponível para os músculos e para o cérebro, não que seja guardada. Entendi. Luta ou fuga significa segura a insulina. Faz sentido. E sobre medicamentos que podem inibir? O material cita alguns? Sim, menciona alguns fármacos que podem interferir negativamente na secreção. Fenitoína, por exemplo, usada para convulsões. Ah, sim. Exatamente. Isso destaca como outras intervenções médicas podem, às vezes, ter efeitos colaterais no controle glicêmico. Essa rede complexa de reguladores com aceleradores e freios realmente reforça a ideia de um controle extremamente fino, né? Adaptado para cada situação do corpo. Exatamente. Garante que a insulina seja liberada na quantidade certa depois de comer para lidar com os nutrientes e que a secreção seja diminuída durante o jejum ou estresse para evitar a hipoglicemia. Que é quando o açúcar no sangue fica baixo demais. Perigoso. Isso. Falando em níveis, quanto de insulina é considerado normal no sangue? E o que acontece com ela depois que é liberada? Ela fica por ali? Então, em jejum, numa pessoa saudável, tem uma secreção basal. É tipo um fiozinho contínuo de insulina sendo liberado. Isso mantém os níveis no sangue geralmente entre 5 e 15 microunidades por mililitro, UML. Certo, uma base. Ou 30 a 90 picomoles por litro, PMOL-L, como está no material. Depois de uma refeição rica em carboidratos, esses níveis podem subir tipo de 5 a 10 vezes. Um pico bem grande. E essa insulina fica circulando por muito tempo depois disso? Não. A ação da insulina precisa ser rápida, mas o término dela também precisa. Uma vez no sangue, a insulina tem uma meia-vida muito curta, coisa de 3 a 5 minutos só. Uau, 3 a 5 minutos. É muito rápido. Por que essa rapidez toda? Essa depuração, essa eliminação rápida é essencial para permitir um controle da glicose que seja dinâmico e preciso. Entendi. Precisa, tipo depois de comer, e caiam rápido quando o estímulo acaba, entre as refeições ou no jejum. Isso evita que os efeitos dela de baixar a glicose durem tempo demais. Faz todo sentido. E quem faz essa limpeza rápida da insulina no corpo? Os principais órgãos que removem a insulina da circulação são o fígado e os rins. O fígado é o campeão. O fígado? Ele tira uns 60% da insulina que chega nele direto do pâncreas pela veia porta. É a chamada primeira passagem hepática. Ah, claro.
Os rins filtram e degradam a maior parte do que sobra, algo em torno de 35 a 40%. Interessante essa dominância do fígado. E o material faz uma observação sobre a insulina injetada, aquela usada no tratamento do diabetes. Como fica isso? Sim, é um ponto prático importante. A insulina que é injetada debaixo da pele, subcutânea, como na maioria das terapias, Sim. ir pelo fígado naquela concentração toda como a insulina que o pâncreas libera. Além disso, a absorção dela a partir da pele é mais lenta, mais gradual. Ah, então a dinâmica é diferente. É diferente. O resultado é que a eliminação dessa insulina que vem de fora acaba sendo mais lenta do que da insulina natural do pâncreas. Isso tem implicações importantes para o tempo de ação dos diferentes tipos de insulina e para como os tratamentos são montados para tentar imitar o melhor possível o perfil natural. Entendido. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o processo central é a glicose entrando na célula beta, gerando energia, o ATP, Isso. que fecha canais de potássio, e isso muda a eletricidade da célula, despolariza, e abre canais de cálcio. A entrada de cálcio é o sinal final para liberar a insulina. Perfeito. Mas não é só a glicose, aminoácidos, hormônios do intestino, as incretinas, sinais nervosos também estimulam. E por outro lado, outros hormônios, como a somatostatina, sinais nervosos alfa-adrenérgicos e alguns remédios podem inibir. Exato. E uma vez no sangue, a insulina age rápido e some rápido, principalmente por causa do fígado e dos rins. Ufa, é bastante coisa. É uma bela sequência de eventos, né? Tudo interligado, mostra uma maquinaria biológica, assim, incrivelmente sofisticada, muito bem ajustada para manter nosso equilíbrio de energia, principalmente a glicemia, dentro de limites bem estreitinhos. A célula beta funciona como um sensor de nutrientes e um centro de comando hormonal super responsivo. É realmente impressionante. O que mais a gente pode tirar dessa exploração detalhada? Alguma reflexão final? Bom, para a gente pensar um pouco além do mecanismo em si, pensa em toda essa complexidade na regulação que a gente discutiu. Vários tipos de nutrientes, vários hormônios funcionando como aceleradores e freios, sinais do sistema nervoso, tudo isso chegando junto para controlar a secreção desse único hormônio que é vital. Sim, é uma rede intrincada. E isso leva a gente a pensar sobre a robustez, mas também, talvez, a fragilidade desse sistema. O que aconteceria em cascata, sabe? Afetando o organismo todo se só um componente pequeno dessa engrenagem, sei lá, um canal iônico específico ou a sensibilidade a um hormônio regulador, falhasse ou fosse só um pouquinho alterado. É uma boa pergunta. Fica essa questão sobre a delicadeza, e a interconexão desse processo tudo, que é tão essencial para a nossa saúde metabólica no dia a dia.